Sandra? Tudo bom? Como é que você Tranquilo. tá? Aqui, né? Cansado, tranquilo? Não, com o muito pique feliz todo? por estar fazendo esse processo de campanha, é uma coisa que está me deixando muito feliz, principalmente por receber a receptividade dos estudantes quando a gente passa em sala de aula. Foi realmente muito bacana. Que gostoso, velho. A gente vai fazendo essa campanha, todo mundo na campanha, lutando com você e por você, não é? Porque lutar com você e por você é lutar por nós, pelos professores, por um CH, como eu digo, com um novo tom, não é? Eu tenho dito desde o começo, né? Vamos dar o tom correto ao CH. Né? Algumas pessoas estão gostando desse meu slogan. Eu acho que esse tom tem que começar com os servidores técnicos administrativos, entendeu? E não com os professores. Esse tom tem que começar com os estudantes, né? Tem que começar com os professores da carreira de ABTT. Lembrando que a gente é diverso, né? Nós somos pelo menos 3 carreiras aqui, né? Nós somos carreiras de técnicos administrativos, nós somos carreiras de servidores que são professores do magistério superior, somos carreiras que somos de servidores do magistério, né, do EBTT, né? E essa diversidade é que ela nos constitui enquanto atividade profissional para a gente atender esse grupo de estudantes que tem aqui. E você sabe que eu fiquei chocada, mas eu encontrei alguns técnicos que não sabiam que podiam votar, e gente que está aqui há muito tempo. Mais chocado eu fiquei hoje quando cheguei em sala de aula perguntando para os alunos quantos sabiam que ia haver eleição dia 28. Você precisava ver que tinha sala que 10% dos alunos apenas sabia que dia 28 tem eleição. Né? Isso é uma coisa muito complicada. Como é que num processo democrático como esse que a gente está vivendo, uma série de afrontas, olha, hoje a UFC está sem reitor. Não há reitor escolhido, quer dizer, onde está o respeito à democracia? O presidente tem a sua prerrogativa de escolher qualquer um da lista, mas que escolha. Nós estamos sem reitor desde sexta-feira. Né? E nós estamos vivendo um processo bem difícil, não é? com essa presidência. E aí eu fico me perguntando, e vou lançar a pergunta para você, não é? Por quem eu torço muito, para que seja meu futuro diretor, como fazer uma gestão com tão poucos recursos em uma gestão de javanesca, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, né? Aí a gente tem que pensar, por exemplo, que a gente tem que olhar que tem solicitações, demandas que são históricas. Ver quais são as prioritárias, ver quais são as mais importantes efetivamente, discutir com a comunidade, de repente descentralizar, né? Ou melhor, fazer uma reunião itinerante para que os colegas, né, que sempre vêm na reunião nesse suporte maravilhoso que a gente tem da diretoria aqui, de repente ver como é que está a estrutura de outras unidades, né? Fazer uma reunião itinerante serve muito para isso, né? Para os colegas se sensibilizarem com as demandas do outro, né? E nesse sentido tentar fazer com que nessas épocas de vacas muito magras a gente saiba fazer um processo de atendimento a demandas que vão continuar urgentes, né? E com cortes que vão continuar cada vez mais emergentes, né? E saber atender isso de acordo com critérios que sejam de importância, históricos, né? Que a gente olhe para essa questão com muito cuidado. Porque são questões que vão continuar, não é? A gente viveu um momento de vacas bem gordas, em que a gente pôde se estruturar bastante. Teve teve aumento de professores, aumento de cursos. Um enriquecimento enorme da universidade, e agora a gente está sob a ameaça, né? No fio da navalha, aí, sem saber o que vai acontecer o tempo todo, ou sabendo o que vai acontecer, esse medo todo. Então, assumir um posto como esse que eu espero que você assuma, não é? Estarei ao seu lado ali, nós todos que estamos torcendo por você. Mas é um trabalho muito grande, muito duro que você vai assumir. Eu sei que você pode, eu sei que você consegue, mas há desafios a assumir. E aí, por exemplo, o desafio da segurança, né, no campus. Você tem aqui um campus imenso, né, o Centro de Humanidades é um... E picotado, né? São 3 unidades. 3 unidades, com uma avenida enorme no meio. Duas. 2 avenidas enormes no meio, uma reitoria no meio. Eu acho que o problema da segurança pública não é um problema da segurança pública do CH, é um problema da segurança pública do país, do Estado, né? Do país, e assim, o Centro de Humanidades, que é um centro que é desvalorizado, né? Nós somos das humanas, não é? Bom, isso aí já também é uma outra questão que a gente tem que discutir, porque assim, nós somos humanas, mas
nós somos extremamente bem avaliados como curso de Centro de Humanidades, né? Nós temos vários programas de pós-graduação bem conceituados, né? Nós somos efetivamente parte da universidade que é a 16ª, mas a nossa colocação no ranking nacional dos nossos cursos é menor que essa, né? Então, assim, se a gente olhar que a gente tem um programa de pós-graduação em Linguística aqui no DLV, que é conceito 5, né? E não é só o nosso, né? Nós temos vários programas de pós-graduação bem conceituados no Centro de Humanidades. E nós temos várias graduações também bem conceituadas no Centro de Humanidades. Então, assim, nós somos humanidades com peso de humanidades, porque existe uma grande produção aqui. Existe nós fazemos concurso, por exemplo, para linguística, nós atraímos 48 professores, né, candidatos do país inteiro, extremamente bem formados, porque o curso de letras é um curso atrativo, é um curso super bem avaliado no Exame Nacional de Cursos, né, tem uma produtividade enorme por parte dos seus professores, né, tem vários professores pequenos, eu não estou falando só da letras, não, se a gente for olhar os outros cursos, História, Ciências Sociais, né, o pessoal da Ciência da Informação, né, do Departamento de Ciência da Informação, do curso de Biblioteconomia, do curso de Psicologia, são professores altamente produtivos reconhecidos em seus meios. Então, na verdade, né, esse sentimento, né, que é meio que, para alguns, um sentimento meio que de complexo de vira-lata, né, eu acho que é uma coisa que não está em nós. Na maioria de nós do Centro de Humanidades, pelo menos eu acho que não. Tem muita gente que tem muito orgulho do que faz aqui e faz muito bem. Agora, a questão da violência não é uma questão só nossa. É uma questão a ser discutida. Nós temos centro de expertise aqui dentro, de laboratório de estudos da violência. Quantas vezes somos chamados a participar dessa discussão? Aliás, nós vamos receber agora um grande congresso, né? Exato. Sobre a violência. E assim, e quando é que nós, efetivamente, chamamos a DVS, que é a Divisão de Vigilância e Segurança, para estar participando desse processo? E qual é o protagonismo do Centro de Humanidades nesse processo de discussão? Eu acho que não é só uma questão de fechar a unidade sexta-feira à noite, sabe? Eu acho que a gente pode pensar em outras coisas. E coletivamente, participativamente, a gente chega mais lá, mais perto de uma resposta mais adequada. Nós tivemos agora, quer dizer, ficou veio muita à tona, ficou à baila aí o caso das pichações, não é? Então, sobre a de agressão, isso aí ficou muito... Vamos separar o joio do trigo, né? Pichação, né? Primeiro que essa palavra é muito mal compreendida. Veja, numa situação de opressão e que a única forma que você tem de manifestar a sua opinião é efetivamente chegando lá e colocando a sua opinião na parede, eu tenho uma situação em que, numa situação de opressão, qualquer situação de pichação, ela vem em segundo, porque em primeiro veio um processo de opressão. Né? Então a gente tem que fotografar isso muito bem. Para não usar a palavra pichar, para mostrar algo que já causa um incômodo primeiro com a situação de opressão. Agora existe uma outra coisa que está muito além disso e que é a incitação ao ódio ou ao crime. Quer dizer, ver como a gente viu aqui, que escrito em placas, né? Morte a fulano, morte a Beltrano, né? Para não repetir o que foi dito efetivamente. É algo que não se pode tolerar, não sem se tomar algumas medidas, até porque a segurança do UFC é toda patrimonial. Então compete ao DVS, por exemplo, impedir que as nossas placas sejam objeto desse tipo de crime de ódio, né? De incitação à violência. Mais do que depredação, Sandra. A depredação é uma coisa muito menor do que você dizer que quer que fulano ou Beltrano morra. Morte a fulano ou a cicrano. Isso é uma coisa que a nossa Constituição não permite, isso é uma coisa ilegal, né? Isso não é direito, né, à liberdade de expressão. Isso é crime. Isso é crime, isso é verdade. Nós já tivemos aqui um professor nosso, né, do departamento, que foi agredido, né, pelo simples fato de ser negro. Isso. Quer dizer, chegou a um nível de gratuidade imenso. Assim. Outra coisa que é crime é racismo. Agora, existe também uma covardia enorme de quem faz, diz, professa o ato e sai correndo, né? Então, também porque a gente precisa pensar em como coibir esse tipo de coisa. Talvez a melhor forma de coibir isso seja, por exemplo, fazendo aquela coisa linda que a gente viu essa semana que passou aqui, que foram os projetos de extensão lá do ICA vindo aqui tocar uma camerata em pleno CH, né, ocupando esses espaços com cultura, com diversidade musical, né, ocupando esses espaços positivamente para que esses espaços não fiquem esvaziados, né? Esvaziados por esse tipo de esvaziados
e preenchidos por esse tipo de ação maléfica que não é legal, não é bacana para ninguém, né? Então a gente precisa pensar nessas possibilidades de realização aqui. Trazer a cultura, não essa cultura que está querendo tomar espaço no Brasil, né? Com essa nova forma de governo que a gente está vendo aí, de desgoverno, de governo que a gente está vendo aí, que é uma forma de governo que destrói a universidade, que a gente não sabe nem o que vai acontecer, né? Mas um governo que veja a humanidade como uma forma de vida, não é? Então, eu, desde que entrei na universidade, praticamente, tenho participado do Conselho de Centro, né? Já vi muita coisa acontecer ali, e vejo você também participando sempre lá, porque você é uma pessoa sempre muito atuante, e vi você ser chamado de advogado ad hoc do Centro de Humanidades por causa do seu conhecimento de legislação, né? Fala um pouquinho para mim desse tom ad hoc, desse tom advogado ad hoc. Né? Primeiro que eu não sou advogado, né, Sandra? Sim. Conheço, mas trabalhei 8 anos no curso de Direito, a gente se apropria do discurso jurídico, porque faz parte da atividade laboral, tem muitas disciplinas relacionadas à argumentação, né? Disciplinas relacionadas a trabalho de conclusão de curso, né, do pessoal do direito, e não tem como você não assimilar determinados conhecimentos, principalmente aqueles que são usados no direito administrativo, que foi de grande valia no Departamento de Letras Vernáculas, né? E assim, para essa coisa ad hoc que você falou aí, né, essa criatura que conhece alguma coisa do aspecto legal, eu gostaria de dizer que eu acho que vai ser muito efetivo e importante no caso de eu ser diretor de centro por um motivo muito simples, né? Todo esse conhecimento ele deve ser voltado para uma coisa bastante objetiva, que é o fato de que a gente vive num momento de retirada de direitos, sabe, Sandra? Essa retirada de direitos, né, ela tem que ser barrada, inclusive com conhecimento daquilo que impede que esses direitos sejam tirados. Para isso a gente precisa garantir que esses direitos não caiam, né? E se isso significa dizer que você tem um tom garantista, né, pode ter certeza, né? Nesse momento, o que eu posso dizer é, em tudo que nos for possível, nenhum direito a menos. E eu posso dizer que isso é verdade, porque como professora do departamento, você na posição de chefe, eu já me vi, eu não sei se a palavra certa é beneficiada, mas eu já me vi na posição de ver você garantindo os meus direitos. Não sei se isso é benefício, se a palavra certa é essa, mas eu já vi você garantindo os meus direitos e os direitos de meus colegas quando nós tínhamos o direito. E vi também você cobrar os deveres. Eu acho que isso também tem que ser dito. Eu acho que não existe um sem dois, né? Eu acho que aí, assim, você não pode fazer um lado sem fazer o outro. Assim, sair em defesa dos direitos dos colegas, como eu já saí em defesa dos meus próprios, quando por questões de natureza financeira eu cobrei do UFC judicialmente aquilo que o UFC não me pagava, né? E eu ganhei judicialmente esse direito de receber aquilo que me cabia de acordo com a decisão judicial. No mesmo sentido em que eu pleiteei isso para mim, eu contribuí para que colegas pleiteassem questões que dizem respeito às suas próprias atividades, desde licença capacitação a pós-doc. Você sabe que uma coisa que a gente começou a regular aqui no DLV foi essas licenças para sair para fazer pós-doutorado. Não é uma questão de garantir direito, porque, na verdade, o que a gente fez foi instituir uma prática. E uma prática que o DLV começou a instituir com cronograma, calendário aprovado pelo departamento. Eu não sei se você sabe, mas nesse mesmo período, vários outros departamentos, né, pegaram esse mesmo modelo que foi aplicado pelo DLV e conversado com os outros colegas, porque, assim, quando dizem que eu tô aquele professor que está ali no BOSS, que se junta aos alunos e que conversa com os outros professores, é porque existe um acesso a mim que é muito fácil, né? Eu nunca me tornei alguém inacessível em nenhuma situação, nem como professor, nem como chefe, e nem como alguém capaz de dividir, né, experiências de gestão, como a gente teve no DLV, e que foi replicado por outros departamentos, né? Com relação, por exemplo, a essa coisa de estabelecer escalas para pós-doc, né? Foi uma coisa que veio começar a ser implantada na minha gestão depois de 2010, né? E a partir daí, realmente, foi uma coisa que muitos departamentos que não tinham essa prática no Centro de Humanidades começaram a fazer. Muitos colegas ligaram para mim e perguntaram, doutor, como é que você fez aí? Cara, aqui a gente fez assim, 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 votou, aprovou, estabeleceu a lista, estabeleceu o cronograma, votou prioridades, viu quem tinha, né,
mais tempo de casa e estabeleceu essas prioridades para que os colegas pudessem sair. E isso foi efetivamente feito. Então, quer dizer, é nesse sentido, né, que a gente pode falar, né, que esse conhecimento jurídico ele funciona assim e ajuda nesse processo de gestão. E eu acho que assim, a gestão que o Tom fez no DLV foi uma gestão, acima de tudo, humilde. Uma gestão ética, uma gestão participativa, uma gestão com os professores. Não foi uma gestão solitária, jamais, não é, Tom? Porque você não permitia estar solitário. Você estava sempre com a gente, você estava sempre levando a gente, carregando todo mundo com você. Então, eu acho isso injusto, sabe, Sandra? Porque assim, dizer que o Tom estava carregando, na verdade, eu fui carregando muito de mais. mãos dadas Mas com eu a acho que eu fui gente. muito mais carregado pelo departamento do que qualquer outra coisa. Porque sempre houve um suporte muito grande dos colegas. Sim. Por entender que existia uma filosofia de gestão voltada para a pluralidade. Você conseguiu né? fazer um departamento conjunto. É nesse sentido que eu digo carregando. Né? Eu acho que todo mundo carregou o piano. Entendeu? Todo mundo levou-lhe um pouquinho na cabeça. E eu acho que é um pouco dessa experiência que a gente quer fazer replicar. Mas essa experiência ela não vem do DLV. Essa experiência de gestão participativa ela veio muito mais da minha experiência com o Kleber junto às licenciaturas interculturais. Porque lá, Sandra, tudo é decidido, né, com os estudantes das licenciaturas interculturais, lá na plenária dos estudantes. Tudo. De verba para alimento, professor que vai dar disciplina, onde vai acontecer a etapa, quem o ônibus pega primeiro, vai para onde, dorme onde, faz... Então, assim, esses alunos saem das suas aldeias e têm etapas, né, mês a mês, em uma aldeia diferente, de uma tribo diferente, com uma disciplina diferente, com um professor diferente, e todo esse processo decisório é feito ali, no chão da plenária da licenciatura indígena. Se a gente pode fazer isso com uma licenciatura indígena de quase 137 índios, com a licenciatura indígena de mais 50 na outra turma, com o Ave Pitacajá, eu acredito que a gente pode fazer isso também em outros espaços, que tem até menos gente do que numa plenária de 130 pessoas. Sim. Então, assim, se é possível fazer lá, é possível fazer em outros espaços. Sim, eu acho que é possível. Eu acho que você vai fazer, sim. E eu queria que você dissesse só mais algumas palavrinhas. Como é esse Tom, diretor, com o Kleber, com toda essa bagagem? Olha, eu acho que é uma proposta de direção que tem uma história, Sandra. Não é uma chapa... 50 tons de competência. Eu não diria isso, mas por conta das conotações negativas que a expressão 50 tons de competência traz. Mas eu diria... Os alunos criaram e a gente vai Enfim, brincando. mas eu acho que tem muito mais a ver com a ideia de gestão participativa que eu e o Kleber trazemos lá das licenciaturas indígenas, entendeu? Sim. Eu acho que tem a ver com esse toque, entendeu? Com essa questão de ser, né, parte de um trabalho onde necessariamente é um trabalho de humanidades, porque nessas licenciaturas a gente trabalha disciplinas de história, disciplinas de língua portuguesa, disciplinas de sociologia, disciplina de antropologia, né? É uma formação bem ampla que as licenciaturas interculturais têm, né? Disciplinas de literatura. Então, é uma formação bem ampla que a gente tem e diversa, porque são diversos povos indígenas que fazem parte dessas licenciaturas. É dessa pegada, né, que a gente fala, dessa pegada participativa e dessa pegada que respeita a diversidade, que respeita o que é diferente da gente. Então, é nesse sentido que eu acho que é o maior tom da campanha, é esse tom diverso, né? Esse tom que aceita o diferente, que aceita o contraditório, que não foge da discussão, né? E que, obviamente, tenta chegar sempre a bom termo, né? Mas eu acho que talvez esse seja o maior tom mesmo, né? E assim, é um Tom e Kleber, né? Porque na realidade é uma construção que foi feita historicamente. Essa chapa da gente não é uma chapa de ocasião feita para ganhar a eleição. Eu não fiz assim, ei Kleber, vem ser meu vice para a gente ser diretor e vice. Na realidade, Kleber tentou me convencer durante muito tempo. Eu só decidi entrar nesse processo quando a gente viu esse processo eleitoral do jeito que estava. Né? O processo eleitoral presidencial, que a gente viu o risco que a gente corria em termos de democracia. Então é nesse sentido que eu quero dizer para todo mundo que está vendo a gente aqui agora, pensar assim, gente, ó, dia 28, chapa 2, porque é preferível que a gente tenha uma eleição com a participação dos estudantes,
dos professores do EBTT, dos professores do Magistério Superior, dos técnicos administrativos dessa universidade, com todos os estudantes, em que o mais votado ganhe com uma votação expressiva do que a gente ter um diretor eleito por meia dúzia de pessoas que vieram no dia 28. Então, por favor, dia 28, aqui no Centro de Humanidades, para votar na sua chapa. De preferência, na chapa 2. Mas venha votar, que a democracia agradece. Vote Tom.